Aleluia. Vamos ficar de pé. Boa noite. Vamos orar. Você pode tomar a mão de quem está ao seu lado. Vamos orar. Cantala bara surya cantana mara Sheila bara surya namara fa cantana mara Hela bara surya cantala bara se cantana mara. Senhor, te agradecemos por estar aqui, Pai. Te agradeço por cada vida nesse lugar, por cada coração, por cada pessoa, Senhor. Te agradeço pelos 10 anos do CCA. Te agradeço pela liderança. Te agradeço por essa criança formosa que se tornou essa igreja, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, porque é mais do que uma instituição, é mais do que um prédio, é uma família, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa, Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa família. Eu te peço, Senhor Jesus, que hoje o Senhor possa falar através do meu Pai. Que hoje o Senhor possa falar as palavras, Pai, colocar em seu coração. Que não seja uma coisa da terra, mas que seja algo do céu. Eu oro por uma transformação nesse ambiente, Pai. Para que seja um ambiente de fogo no coração de cada pessoa, Pai. Eu repreendo qualquer ação que tentem roubar a preciosidade, as coisas preciosas que o Senhor tem para essa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja por aqui, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja nesse lugar. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada pessoa. Eu oro por corações e mentes abertas, prontas para compreender a palavra que vai ser dita hoje, Pai. Que possa ser como uma semente no coração de cada um. E que cada coração possa ser como uma terra fértil para essa semente, Senhor. Eu oro pedindo para que o Senhor venha hoje, Pai. Que o Senhor venha com violência. Que o Senhor venha, Pai, da maneira que te agradar, Pai. Mas que o Senhor toque cada um, Senhor Jesus. Por favor, Pai, seja conosco hoje, Senhor. Que essa reunião possa ser liderada pelo Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo tome a frente e tome o rumo que quiser, Pai. Eu sei que meu Pai preparou uma palavra para hoje, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós, Senhor Jesus. Por favor, Deus, esteja aqui. Esteja aqui, Pai. Porque não importa a palavra, não importa a ministração, não importa o louvor, não importa nada se o Senhor não estiver aqui. Se o Senhor não estiver aqui, não valeu a pena, Senhor. Se o Senhor estiver aqui, não valeu a pena sair de casa. Se o Senhor não estiver aqui, não valeu a pena. Nada valeu a pena. Tua presença tem que estar aqui. Nós temos que poder te sentir, Senhor Jesus, no ar, em cada local, Pai. Oh, Jesus, por favor, Senhor, fala hoje, Pai. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo, por favor, Senhor, faz a Tua vontade, Pai. Cumpre o Teu propósito para essa noite, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações da maneira que te conviesse, Senhor Jesus. Da maneira que te agradar. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Se você puder, levanta suas mãos. Senhor, nós queremos acessar novas dimensões em Ti. Queremos acessar a atmosfera do céu. Queremos ir em novos lugares em Ti, Senhor. Queremos ir mais profundos em Ti. E que venha o Teu reino, Senhor. E que toda a terra se encha com o conhecimento da glória do Senhor. Chamamos por Sua doce presença, doce e ao mesmo tempo gloriosa. Doce e ao mesmo tempo glorioso. Haja temor, Senhor, em nossos corações. Esse é um lugar de muita reverência, de muita reverência,
de muita reverência. Enche, Senhor. Enche nossas vidas, a sua casa com a sua santidade. Chamamos por sua presença. E na me conta sua. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Enche a luz de ti, Senhor. Nós temos fome de ti, Senhor. Nós clamamos por ti, Senhor. Nós temos fome de justiça do Senhor. Temos fome de receber a tua esperança. Temos fome de tua glória, Pai. Oh Deus, nos enche nesse lugar. Nesse lugar, vem. Oh, vem, Senhor. Vem, Senhor. Peça por mais. Peça por mais. Peça por mais. Vem mais de ti, Senhor. Peça por mais. Peça por mais. Peça por mais. Beba mais, coma mais. Vem o fogo do Senhor, nos consome, nos consome, nos consome, nos consome. Vem o fogo consumidor, vem sobre nós, Senhor. Precisamos mais de ti, Senhor. Mais da sua presença, Senhor. Mais presença de Deus. E dá-nos mais fome e sede Senhor. para acessarmos lugares em Ti que não fomos ainda. Nos ajuda, nos ensina a sermos mais profundos, Senhor. Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Espírito de santidade. Espírito de vida. Espírito de graça. Mais profundidade. Mais profundidade. Mais profundidade. Mais profundidade. Mais profundidade. Você não precisa saber a letra, você só precisa respirar. Todo ser que respira, louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele, louva a Ele. Deixa sair do
seu coração a algo profundo em Deus, clamando por algo profundo em nós. Fecha seus olhos, se desliga da terra, se desliga de quem está na frente, atrás, do seu lado, se desliga da terra, se desliga das luzes, se desliga dos sons. Vai mais profundo, você pode, vai mais alto. Eu quero te amar mais, dedicar mais, Viver para a tua glória, eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a tua glória, eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a tua glória. eu quero te amar mais, dedicar mais, Viver para a tua glória, eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. para a tua glória. Nós queremos mais de ti. Na verdade, nós precisamos mais de ti. Para quem irei? Para quem irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu já vim de lá. Eu já comi alfarroba de porco. Ei, Senhor, eu peço por uma santa visitação. Eu peço por aquilo, Senhor, que a terra não pode produzir. Eu peço por aquilo que a terra não pode dar. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido, dizia João Batista. Então, Senhor, eu peço que os céus toquem a terra nessa noite. Que os céus toquem a terra. Que a nossa humanidade seja constrangida pela sua divindade. Que a nossa pecaminosidade seja constrangida e coberta pela tua santidade. Que a nossa superficialidade seja constrangida pela sua profundidade. Que nossos pensamentos estejam cativos aos seus pensamentos, à sua palavra, ao seu espírito e ao padrão de obediência de Cristo. Dá-nos mentes obedientes, dá-nos corações inclinados para ti, corações humildes e quebrantados. Nos desaglutina, Senhor, as tuas santas palavras. Dá-nos um coração como um solo fértil, um coração simples de uma criança. Abre os céus, abre os céus. Dedicar mais, viver para a tua glória. Eu quero te amar mais, Dedicar mais, viver para a tua glória. eu quero te amar Amar mais, dedicar mais, viver para a sua glória. eu quero te amar mais, Dedicar mais, viver viver. para ti. Viver para ti, Senhor. Dedicar mais, viver para a sua glória. Eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a sua glória. Quero te amar mais, dedicar mais, viver para a sua glória.
Eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a sua glória. Eu quero te amar mais, dedicar mais, viver para a sua glória. Eu quero te amar mais, dedicar mais, viver. Jesus. Põe a mão no seu coração, por favor. Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu preciso. Fala comigo. Em seu nome. Amém. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4. Se tiver como conseguir uma cadeira para Anderson, por gentileza. Zacarias capítulo 4. Obrigado, pastorzão. Um dos versículos chaves, não sei se dessa noite ou da geração Fire, me parece que é Joel 2:28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens profetizarão, terão visões, os velhos sonharão. É isso? Estou certo? Acertei, errei, mais ou menos. É isso? Joel 2:28. Nesse texto, o profeta Joel, ele fala de duas coisas de dois dons que Deus derramará nos últimos dias. Derramaria quando ele profetizou isso. Ele fala que os jovens teriam visões e profetizariam. E nesses últimos tempos, todo ano eu tenho o costume de ler na sequência a Bíblia pelo menos uma vez toda. É muito difícil para mim cumprir a sequência, porque vira e mexe o Espírito me leva para algum livro específico para estudar ou para pregar. Mas mesmo assim eu volto da onde parei e sigo a sequência: Gênesis, Êxodo, Levítico e por aí vai. Mas nesses últimos tempos tem 4 livros do Antigo Testamento, o Novo todo. Mas tem 4 livros do Antigo que tem sido para mim como um GPS para esse tempo. Tem sido meu Waze, Google Map. Tem sido meio que um norteador para a minha vida, porque cada um tem um encargo, cada um tem uma responsabilidade da parte de Deus para desenvolver algo dentro do reino. E nesses últimos tempos a gente está envolvido e quase que consumido por entender o tempo em que nós estamos vivendo como nação, como igreja, como indivíduo, para que a gente não seja pego de surpresa, mas possamos antecipar. E essa palavra antecipação tem mexido muito comigo. Eu tenho ouvido isso todos os lugares por onde eu vou. E não só pego de surpresa pelas artimanhas do inimigo, mas para que a gente não perca o que Deus tem para fazer num tal tempo tão importante, específico como esse tempo que estamos vivendo. Eu não sei quantos têm a impressão de que estamos num momento muito importante da história, e eu não sei quem mais tem a impressão de que algo está por acontecer.
algo que a gente não sabe se é bom ou ruim, mas a sensação de que algo está para acontecer. Tem alguém que compartilha desse sentimento? Algumas pessoas. Para mim, eu já tenho falado isso em alguns lugares, é como se no espaço de aproximadamente 10 anos, quando você entrar na igreja, não se esqueça de tirar o volume do seu celular, senão vai tocar como o meu tocou agora. Eu geralmente faço isso, mas hoje eu me esqueci. Me parece que no espaço de 10 anos é como se algo parasse no Brasil. E como não tem como fugir disso, a igreja reflete, influencia a sociedade. E a sociedade, de certa forma, não deveria, mas influencia a igreja. Pelo menos no Brasil é assim. A gente não conseguiu ainda ser uma igreja relevante de influenciar a sociedade, na minha opinião, mas vamos chegar lá, amém? Já temos 4 améns, mas foi bom. Temos políticos no meio evangélico, nós temos a mídia, estamos entrando na internet, temos canais, ou pelo menos alguns têm, né? Eu não tenho, bem. Mas de forma geral, será que a sociedade brasileira está balançada, influenciada, tocada pelo evangelho pregado pela igreja? Na minha opinião ainda não, mas vamos chegar lá. Mas no espaço de 10 anos parece que algo parou no Brasil. Politicamente falando, nem se fala. Economicamente falando e religiosamente falando, religiosamente entre aspas falando, parece que algo parou. Mas não é disso que eu quero falar, não se preocupe. Existem 4 livros que para mim tem sido um norteador para esse tempo. E é Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias. Porque são livros que falam de uma reconstrução. E para mim, a minha vida, meu ministério, a igreja brasileira está em reconstrução. Estamos em obra. Alguém tem essa sensação? Estamos em obra. Então por isso tenha paciência. Porque reformar, primeira coisa que acontece numa reforma, aliás, não é a primeira, mas é uma das. O cálculo dos custos sempre sai errado. Os custos sempre são maiores. Você senta com os especialistas, você vai de frente para trás, de trás para frente, calcula tudo, dá uma margem ainda de sobra, e no meio da obra você vai faltar din-din. É por aí? Não. Obrigado. 3 pessoas concordaram. Então, se eu não estou errado, se isso tudo que eu estou falando aqui é papo de homens, ignora. Mas se eu estou falando pelo Espírito de Deus, esse é um tempo de reforma e de reconstrução. De quê? Da minha vida, da sua, da casa do Senhor, da igreja. E esses livros não é que são mais importantes do que os demais, mas eles apontam um caminho. E nessa noite eu quero falar de um dos profetas levantados num tempo tão precioso, mas tão delicado da história de Israel, que foi justamente o profeta Zacarias. Zacarias, ele foi levantado, ele foi contemporâneo do profeta Ageu, ele era mais novo do que Ageu. Começou a profetizar muito jovem. Ageu foi recolhido, Zacarias continuou o ministério profético. E em resumo, esses 2 homens foram levantados para encorajar a nação, para encorajar o povo de Israel, para encorajar os líderes, o governador da época chamado Zorobabel, e o sacerdote, ou o sumo sacerdote da época chamado Josué. Então a voz profética deles veio para encorajar, para apontar uma direção, mas também para confrontar, porque o povo saiu do cativeiro, mas parece que Babilônia continuava no coração deles. E muitos dos que vieram de Babilônia voltando para a terra natal, parece que se aproveitaram de uma oportunidade para se dar bem. Então enquanto um profeta
Provavelmente Ageu confrontava aqueles que eram os oportunistas. Zacarias ministrava, parece que mais para os desencorajados, mas que eram idealistas. Mas não se preocupa com nada disso que estamos falando. O importante é onde vamos entrar agora. Então, em meio ao seu ministério, Zacarias, ele tem algumas lições, e é sobre isso que eu quero falar para esse tempo que estamos vivendo. Eu espero que de alguma forma seja útil para os irmãos. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim. Só lembrando, Zacarias para mim é um dos livros mais complexos do Antigo Testamento, porque é visão atrás de visão e nenhuma visão tão simples. Mas ninguém teve mais revelação do Messias depois de Isaías do que Zacarias. E é um livro que requer muito estudo mesmo. Então ele diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me. Diga por favor, despertamento. Como se desperta alguém do sono. Na versão atualizada da King James diz: como quem acorda alguém que está com muito sono. Tornou a despertar-me e me perguntou: o que você está vendo? Diga por favor, visão. Diga despertamento e visão. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço. Em algumas versões mais antigas diz menorá, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, o governador da época. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície, um vale. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Vamos tentar explicar o que a gente leu até aí. Na verdade eu termino com esse versículo mesmo, 10. Primeira coisa é que Zacarias, para poder entender os próximos passos, ele precisou ser como que despertado de um sono. Então a gente começou lendo que o anjo veio até ele e o despertou como um homem que está dormindo. Eu acredito que nesse tempo tão específico, onde a gente vai ganhar ou vai perder, não tem meio termo, não tem empate. Eu creio que num tempo como esse, o primeiro passo, seguindo o capítulo 4 de Zacarias, é um despertamento pessoal. É um acordar, é um entender que existe algo que Deus quer fazer na terra, e por alguma razão que até hoje nenhum teólogo conseguiu me explicar, Ele conta conosco. Como assim? Não sei explicar. Mas a primeira coisa é entender por que eu estou aqui, por que eu estou seguindo Jesus. Para que o Evangelho? Por que eu fui alcançado pela graça? O tempo em que estamos vivendo, o que eu posso fazer por alguém? Será que eu posso ser útil nas mãos de Deus para fazer algo? Então Zacarias, como que sem entender algumas coisas ainda, ele precisou ser despertado como alguém que está dormindo profundamente. E eu lembro as palavras de Paulo quando ele escreveu aos Efésios 5,14, e ele disse: todos que estão dormindo, despertem.
Desperta, ó tu que dorme. E aí Paulo é pesado, vai mais pesado ainda. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então essa experiência de Zacarias, pelo menos nesse contexto que acabamos de ler, começou com um estalo, um despertar, um abrir dos olhos, para que aí ele pudesse ser guiado pelo Senhor para o próximo passo, a visão. Ninguém pode ver claramente se tiver com os olhos fechados. Ninguém pode ver claramente se estiver dormindo. E eu acho, irmãos, isso aqui não é uma crítica, mas eu acho que a gente ainda está dormindo para muitas coisas. Eu acho, na verdade eu não acho, porque eu não vivo dentro da igreja apenas e dentro da minha casa. Seria muito bom, porque dentro da igreja da minha casa está tudo certo. Mas andando pelas ruas, passando pelos bares, pelas praças, pelos hospitais, conversando com jovens, eu vejo que tem algo errado. E como eu posso ser útil? Primeira coisa, eu preciso acordar de uma sonolência. Eu preciso entender que o evangelho, por mais glorioso que seja, eu não posso guardar para mim. Eu preciso entender que seguir Jesus, por mais glorioso que seja, requer cruz, renúncia e por aí vai. Para que despertado, acordado, eu possa ver. Mas ver o quê? O que Deus quer me mostrar. Nesse tempo eu estou grávido de uma palavra, eu falei para vocês, chama-se visão. E eu estou confrontado cada vez que Deus dá a visão para algum homem na Bíblia. Muitas das vezes ele deu a visão em forma de uma pergunta: o que vês? Assim aconteceu com Jeremias. E essa pergunta é confrontadora, porque quando ele pergunta algo, ele tem segundas intenções. Eu posso dizer muitas coisas: Senhor, estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. O próprio Jeremias estava vendo um caos, cativeiro babilônico se aproximando, apostasia, crise econômica, a política religiosa em Israel. Mas quando Deus pergunta, ele sabia que Deus queria apenas uma resposta: Jeremias, você está vendo o que o povo está vendo? Estou. Mas tem algo mais? O que vês? Senhor, está tudo seco, mas eu vejo uma vara de amendoeira. O primeiro ramo frutífero a aparecer após a primavera, quando tudo ainda estava seco. Nenhuma árvore frutífera estava dando sinal de vida. A amendoeira era a primeira a começar a ter os gomos lá, ficar branquinha, dando um sinal de esperança. Esse não é um tempo de nós apenas repetirmos o que os outros estão vendo. Esse é um tempo que eu preciso ver o que Deus quer que eu veja. Eu não posso repetir que o Brasil está mal, que a igreja está assim, que Lula e Dilma, sabe de uma coisa? O Brasil está mal, sim, no aspecto físico, mas o meu Deus continua sentado no seu trono e continua governando essa nação. O que eu vou ver, o que todo mundo está vendo, eu já cansei. Se você quer falar de política, não comigo, porque eu não estou querendo apenas sentar e falar do que todo mundo está falando. Eu quero sentar com pessoas que estão começando a ver o que Deus quer que a gente veja. Eu tenho que ser movido pela visão de Deus para a minha vida. E aí o Senhor pergunta também para Zacarias, conforme a gente lê: o que você vê, Zacarias? E Zacarias, ele é preciso na resposta. Mas não adianta despertar, que é o primeiro passo, e ver, que é o segundo, se não entender. E aí Zacarias, ele disse: Senhor, mas eu vejo um candelabro, ele tem 7 canos dourados, ele é de ouro, há azeite sobre esse candelabro. Vejo 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Mas Senhor, o que significa isso? E eu estou vivendo justamente isso. Eu estou tentando entender. Essa tem sido, é nisso que eu estou empregando minha vida nesses últimos tempos, tentar entender, para que eu possa encorajar pelo menos a minha família.
E mais alguns que Deus me dê a oportunidade, como Ele está me dando nessa noite. Ainda que eu precise de encorajamento também. Zacarias, você viu? Vi. Você entendeu? Não, Senhor, eu não estou entendendo. Você não está entendendo? É como se o Senhor tivesse meio chateado. Você ainda não entendeu, Zacarias? Pois vai lá e fala para o governador. O governador, falei, era Zorobabel nesse contexto. Fala para ele: a obra está parada. Deixa eu só te informar algo. O governador Zorobabel, nesse contexto de Zacarias, na época do profeta Zacarias, e o sumo sacerdote, o líder espiritual Josué, eles estavam desanimados. Por quê? Porque a obra estava travada. Coisa ruim é você começar uma obra e ter que parar, porque não tem recurso. Sim ou não? Alguém já passou por isso? Ah, graças a Deus ninguém passou, melhor ainda. Então a obra estava parada, e não era por falta de recurso apenas, era por causa de toda oposição interna e externa. E eu acho que a externa é menos mal, porque Israel já sabia desde sempre que era uma nação não querida, porque era uma nação diferente, servia a um Deus diferente, tinha costumes diferentes. Então a história de Israel era a história de uma nação que vivia em guerra. Teve momentos de paz, teve. O governo de Salomão foi de paz, a maior parte dele. Mas o contexto da história do povo de Israel era de guerra. Era de guerra. E aí Zorobabel precisava entender. A obra estava parada por cerca de 15 anos. Olha, 15 anos. O altar tinha sido iniciado, mas não foi terminado. Houve tanta oposição, houve tantas palavras de ameaça e de desânimo, volto a dizer, externa e interna, que a obra parou por 15 anos. Parou, estagnou. Imagina um líder sem poder, um líder sério, né? Um líder político sério, cheio de vontade, com uma missão, sem poder fazer nada, porque o povo estava desanimado e ninguém sabia para onde olhar, e havia ameaças e mais ameaças, gerando desânimo, gerando descrédito. Alguns começaram, que tinham um pouco mais de recurso, começaram a cuidar de sua própria vida e fazer da sua casa um lugar maravilhoso para morar. E não que isso fosse errado, mas Deus já tinha falado por meio de Ageu: não é a casa de vocês em primeiro lugar. Vocês estão habitando em casas apaineladas ou de fino acabamento, beleza, mas a minha casa está em ruínas, e vocês não entenderam que sem mim vocês não vão conseguir governar. Então não é que Deus estava querendo, Ele só estava querendo um espaço para poder governar o seu povo, tal como Ele está querendo hoje em meio à igreja brasileira. Ele só quer um espaço. Então Ele vem ao profeta e diz assim, escuta isso: Zacarias, fala para Zorobabel, fala para Josué e fala para o meu povo que esta obra não será por força do braço de carne, não será pegando nas armas, vocês não vão conseguir dessa forma, mas vai ser pelo meu Espírito. Essa era o resultado da oração de Zacarias. Senhor, não estou entendendo. Você não está entendendo? Não. Então basta você compreender que não é por força nem por violência. O que eu tenho para fazer será pelo meu Espírito. Por muito tempo nós tentamos trazer um avivamento no braço da carne, no suor humano. O que conseguimos? Não sei. Só não foi um avivamento. Agora eu estou me rendendo e dizendo: Senhor, já fez de tudo. Ok, se rende, me rendo. Agora é com o meu Espírito, é comigo.
Por isso que eu estou encorajado novamente de que Deus vai fazer algo na nação brasileira. E eu estou crendo que, ainda que seja mais simples aos olhos do homem, a segunda casa talvez não tenha uma grande estrutura, mas o conteúdo dentro, eu estou crendo que a glória dentro dessa segunda casa, dessa segunda oportunidade para a igreja brasileira vai ser maior do que a primeira. Mas me parece que esse avivamento não vem com visível aparência. A gente se iludiu demais, colocamos expectativas demais em pessoas e nas coisas erradas. Mas existe já um movimento do Espírito comunicando a pessoas e chamando de volta a simplicidade do Evangelho. Qual era o segredo da igreja de Atos? A super banda que tinha. Qual era o segredo? A eloquência dos pregadores. Cara, os caras não sabiam nem falar direito. Mas para mim o segredo está lá em Atos 2:42. Eles perseveravam. E em que perseveravam? Perseveravam na doutrina, na palavra. Perseveravam em oração. Eles tinham comunhão uns com os outros e repartiam o que tinha. Esse é o segredo para a igreja brasileira. Volta à essência. Reparte o que você tem. Persevera em oração. Persevera na palavra e vai dar certo. O que vês? É a pergunta do Senhor. Senhor, eu estou vendo muitas coisas. Sim, mas você está vendo o que eu quero que você veja? Você está vendo a minha visão para você, ou você está vendo a sua visão? O que estamos vendo? Mas também, se não estivermos despertando ou despertados, a gente não vai ver nada. A gente vai continuar dormindo em berços esplêndidos, enquanto o país está em ruínas, enquanto nossas famílias estão aí sendo assoladas. Então o profeta precisou despertar, precisou ver, precisou entender, para poder encorajar. E aí ele encoraja, porque entendeu a visão, porque despertou. E no versículo 7 diz assim, a gente já leu, deixa eu ler novamente. Era como que Deus dizendo assim: fala para Zorobabel. E eu não sei se quando ele profetizou isso, Zorobabel estava perto, ou foi algo que chegou aos ouvidos de Zorobabel. Mas ouvir isso que ele ouviu, eu sei que foi muito encorajador. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. A gente está enfrentando montanhas e mais montanhas de oposição. Sim ou não? Sim. Se não na sua vida individual, pelo menos tem algum brasileiro aqui? Pois é. Então eu vim aqui para entregar essa mensagem. Eu quero profetizar sobre nós nessa noite. Quem você pensa que é, ó montanha, diante de nós? Montanhas de resistências, de oposição, de pressão, de condenação, de acusação, de desânimo, de desesperança. Tu se tornarás, no nome do Senhor, uma planície. Uau! Zorobabel, receba isso mesmo. Tem alguém recebendo ali? Receba mesmo. E segundo Jesus, aquilo que a gente libera de paz, se não receber, volta. Então, se não receber por mim, um líder paralisado por 15 anos, provavelmente desencorajado, desanimado, olhando para as circunstâncias e para as ameaças. De repente vem um profeta, e não era um maluco qualquer, era um homem que tinha a palavra de Deus, e ele sabia disso. E aquele homem para diante dele e diz assim: Zorobabel, as coisas estão ruins, estão, mas Deus manda te falar 3 coisas. Primeira, não é pela tua força ou capacidade, é pelo Espírito dele agora. Segundo, tem uma montanha diante de ti, se tem, Zacarias, pois o Senhor manda dizer que essa montanha se tornará numa planície. Mas tem mais, Zorobabel. Tem mais povo de Deus em Garanhuns? Tem alguém que faz parte do povo de Deus nessa cidade?
o Senhor também me falou, versículo 8. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo há 15 anos atrás, ou 16 anos atrás. Suas mãos também o terminarão. Zorobabel, aquilo que o inimigo parou, começando pelo altar, vai ser terminado. As mãos que colocaram o altar para erguer vão terminar a casa. O que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que cada líder sério da nação brasileira está fazendo? Penso eu, restaurando o altar. Mas Deus sinaliza que não só o altar, mas a casa dele vai ser terminada. Ouvir isso foi encorajador para o governador. E Deus ainda fala assim, versículo 10: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, entenda por o melhor significado daqui, a melhor explicação é aqueles que não se param diante dos humildes começos, aqueles que não param diante dos primeiros obstáculos, aqueles que mesmo com suas fraquezas e limitações continuam naquilo que eu tenho para eles. Esses vão se alegrar, porque vão ver não só o piso, mas o muro sendo erguido e o prumo sendo passado nas mãos de Zorobabel. O que eu quero dizer com isso? Vou tentar explicar com uma outra passagem bíblica, Filipenses 1:6. A boa obra que Ele começou, que Ele começou algo na sua vida. Você tem certeza disso? Deixa eu te falar. Alguém já passou por uma reforma na sua casa e num dia, por exemplo, de chuva, o mestre de obras ou o ajudante não foi, ou chegou atrasado, ou talvez por motivo de doença, e aí pelo menos um dia a obra... Alguém já passou por isso? Deixa eu te falar. Esse que começou essa boa obra, ele não falta um dia. E tem mais, ele não só trabalha a jornada de 8 horas. O guarda de Israel trabalha dia e noite. E tem mais, a planta é ele quem tem. E a planta tem a ver com os pensamentos dele para nós, para Garanhuns, para os ministérios aqui representados, mas para as nossas vidas. E eu descobri que a planta dele deixou a minha no chinelo. Troquei minha planta, estou atrás da planta dele. Mas para isso tirei os meus óculos e decidi esperar o que ele tem para me mostrar. E a única coisa que eu sei é que os pensamentos dele e os planos dele são mais altos. Por favor, fique